Boa noite, alunos! Sejam todos bem-vindos à Semana da Fisioterapia Domiciliar. Tudo certo por aí? Todo mundo preparado? Espero que vocês estejam bem, que essa semana seja incrível. Com certeza, por aqui, todos nós estamos extremamente animados para aquilo que vai vir para os próximos dias. Então, essa é só a nossa primeira aula e aqui o objetivo é muito simples. Que vocês aprendam a ter um serviço domiciliar especializado. Meu nome é Gabriel Gonçalves, serei o professor de vocês durante essa uma semana em que nós falaremos sobre fisioterapia domiciliar. E aqui nós seguiremos alguns protocolos importantes, certo? E eu preciso que vocês estejam aqui comigo para vocês não se perderem durante essa jornada de aprendizado, que com certeza vão ajudar vocês a terem mais resultado na carreira de vocês. Olha só, o primeiro aviso que eu queria que vocês seguissem. Peguem papel e caneta. Assim como qualquer outra aula, eu preciso que vocês estejam comigo, fazendo anotações, coletando tudo. Porque se você simplesmente estiver aqui comigo, mas não tiver aprendizado, o resultado nada vale, certo? Então, a primeira coisa, pegue papel e caneta. A segunda coisa, não marque nenhum compromisso nessa semana. Na segunda, na quarta, na sexta e no domingo às 8h30 da noite, tudo bem? Eu preciso que vocês façam esse esforço extra, esse comprometimento comigo, para que eu possa te ajudar, senão nada disso será possível. E terceiro, e não menos importante, isso aqui é uma aula, tudo bem? Eu serei o professor de vocês e eu vou ensinar algo que vocês já deveriam saber. Vocês já deveriam ter saído da faculdade sabendo tudo que vocês irão aprender aqui. Mesmo assim, eu tenho certeza que a maioria de vocês não sabe. E assim como em qualquer outra aula, eu preciso que vocês isolem coisas que vão tirar o seu foco. Então, sente numa cadeira, coloque o seu celular na frente, se prepare para o modo aprendizado. O meu nome, eu vou deixar aqui porque eu não quero ninguém esquecendo o meu nome. Não há nada mais desagradável que um aluno que esquece o nome do professor. Então, se ao final dessas aulas vocês querem ser aprovados como fisioterapeutas especializados, nós precisamos ter uma relação aqui amigável, certo? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui no quadro o meu nome para que nenhum de vocês se esqueça durante esses dias, tudo bem? Então, meu nome é Gabriel Gonçalves, sou fisioterapeuta e quem zoar a letra do professor também perde nota, tudo bem? Então, vamos manter aqui as coisas de forma adequada, certo? Então, meu nome é Gabriel Gonçalves, sou fisioterapeuta, atendo a domicílio há 5 anos e tenho um serviço especializado nessa área. Então, o que nós iremos ver durante essa Semana da Fisioterapia Domiciliar? Basicamente, nós iremos ver o que é necessário para você ter um serviço voltado para essa área. Considerado especializado, considerado organizado para isso, certo? Então você precisa entender qual é o processo de construção de um serviço domiciliar para que você consiga atender todas as necessidades do seu cliente e estar legalizado para realizar essa atividade. Nós iremos falar sobre preço, porque existe um grande problema no atendimento domiciliar. Por mais que seja um baita de um serviço, em que ajuda milhares de pessoas, em que gera resultado para diversas patologias, que durante a pandemia ainda se fortaleceu ainda mais, o grande problema ainda é que tem um número muito grande de profissionais que pensam que fisioterapia domiciliar é a mesma coisa que nada. Porque cobram valores extremamente baixos, desvalorizantes para a profissão. Então nós precisamos falar sobre dinheiro. Nós precisamos modificar algumas coisas aqui para que as coisas funcionem da forma adequada, certo? E eu não vou aceitar nenhum aluno meu saindo dessas aulas fazendo merda no mercado, desvalorizando a fisioterapia. Então nós vamos fazer
um entendimento sobre o nosso referencial e como você consegue chegar aos valores justos para a nossa profissão. E além disso, eu também vou ensinar vocês a como transformar a casa do cliente de vocês em uma clínica, em um local pronto para reabilitar pessoas. Então, com certeza, nós iremos, durante esses 4 dias, essas 4 aulas, sairmos daqui aptos a realmente entregar um serviço de referência. E no domingo, no nosso fechamento, eu vou realmente mostrar para vocês o caminho mais rápido para vocês acelerarem os resultados de vocês dentro da fisioterapia domiciliar. Certo? Então vamos desativar os comentários, porque eu quero que todo mundo esteja focado. Eu vou pedir para minha assistente aqui desativar os comentários para a gente poder iniciar a nossa aula. E aí, vamos a um ponto importante aqui que eu gostaria de dizer para vocês. Hoje, ao final dessa aula, eu darei um presente para quem ficar comigo até o final. Acreditem, vai ser uma oportunidade que todos vocês gostariam de ganhar. Então, por favor, estejam comigo aqui até o final para a gente conseguir entender um pouco mais sobre o que vocês vão ganhar. Mas, como qualquer professor, antes de começar a aula, eu preciso me apresentar, né? Eu preciso dizer para vocês quem sou eu, o que eu faço, por que, Gabriel, você está vindo aqui ensinar uma coisa que nós deveríamos ter aprendido na faculdade e não aprendemos, ou a maioria de vocês não aprendeu, e eu digo para vocês que é sim a maioria. Quem é você? O que você já fez? Então eu queria dizer para vocês que eu basicamente, além de ser fisioterapeuta, eu tenho algo bastante relevante na fisioterapia domiciliar. Algo que se chama resultado. E basicamente é isso que vocês precisam saber, certo? Com resultado, com um método, com um caminho, com um entendimento de mercado, eu consigo ajudar vocês a também terem resultado. Que esse é o foco aqui. Então, basicamente, o que eu fiz durante esses 6 anos de formado? Em 2015, eu me formei em Foz do Iguaçu, em fisioterapia, e no primeiro mês de 2016, em janeiro de 2016, eu consegui o meu primeiro cliente domiciliar. Que já era uma situação que eu não conseguia em 6 meses. Então eu me formei em metade de 2015, eu demorei exatamente 6 meses para me conseguir o meu primeiro cliente. E durante todo esse trajeto, do primeiro mês de 2016 até esse período que eu quero trazer para vocês, eu fiz mais de 30 formações na área da fisioterapia. Mais de 30 formações. Eu já investi mais de 100 mil reais nessa profissão. Eu já atendi somente esse ano, hoje nós estamos no mês 5, eu tenho uma média de 120 atendimentos domiciliares mensais. 120 atendimentos domiciliares mensais. E um faturamento médio esse ano de aproximadamente 13 mil reais por mês. Beleza, Gabriel, me parecem, eu não sei para vocês, mas eu demorei bastante tempo para construir resultados como esse. E pelo que eu entendo do mercado, muitos profissionais não conseguem manter resultados constantes como esse. Porque uma coisa é você ter um faturamento de 20 mil reais um mês. Mas quando você faz a média dos últimos 6 meses, a média do último ano, tem um mês que ele fez 2, tem um mês que ele fez 3, tem um mês que ele fez... Então, o grande ponto aqui é o trabalho em constância, que é baseado em cima de um serviço especializado, que controla os seus gastos, que entende como é o mecanismo de uma agenda, de um processo de divulgação, aproximação, vendas, e consegue fazer com que esse serviço se mantenha constante, estável. Esse é um grande medo de muitos profissionais que querem atender a domicílio. Ah, mas é muito instável, será que as pessoas realmente precisam? Eu digo para vocês que isso é possível. Isso aconteceu ano passado, nós batemos recorde de faturamento. Esse ano nós já iniciamos com um ano muito promissor, mesmo ainda com vestígios de pandemia, mesmo ainda com várias dificuldades que a gente passa, de números recordes de mortes, é possível.
E eu vou mostrar para vocês como vocês podem começar a fazer isso. Mas tudo isso é legal, realmente tudo isso é legal. Eu particularmente estou satisfeito, eu realmente estou muito satisfeito. Mas para mim uma das coisas mais satisfeitas que eu tenho durante todo esse processo, uma das coisas mais satisfatórias que eu tenho, é que cada vez mais, ano após ano, eu venho conseguindo ter uma carga horária de trabalho menor. Carga horária menor. Porque existe uma crença dentro dos fisioterapeutas que é o seguinte: para mim poder faturar mais, para mim poder ganhar mais, eu preciso trabalhar mais, eu preciso atender mais, eu preciso atender 60 horas semanais, eu preciso atender 70 horas semanais, eu preciso atender 500 horas semanais, eu preciso me matar para conseguir ter um bom retorno financeiro. E eu venho entendendo e venho vendo na prática que se você tem uma boa construção, você consegue cada vez mais atender menos pessoas. E isso significa que você consegue focar mais em alguns clientes específicos. Isso aumenta muito a chance de você ter mais resultados. E ao mesmo tempo aumentar o seu faturamento trabalhando menos. Porque basicamente faz algum sentido vocês continuarem investindo em educação, investindo em qualificação, resolvendo os problemas dos seus clientes cada vez mais rápido, gerando mais resultado e continuar cobrando toda a vida essa mesma merda que muitos profissionais cobram? Vocês acham justo? Eu conheço profissionais, é sério, eu fico irritado quando eu vejo isso. Eu fico irritado. Porque eu vejo profissionais que estão atendendo a domicílio, que tem uma baita ferramenta nas mãos, que estão durante 5, 6, 10, 30 anos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, gerando os mesmos resultados. E eu digo para vocês, isso é uma praga. Isso se mantém assim e não muda. E eu quero mostrar para vocês um caminho diferente. Eu quero mostrar uma coisa diferente. E aí, basicamente, vocês já agora me conhecem um pouco dos meus resultados, sabem que eles são constantes. Então, por exemplo, eu poderia trazer aqui para vocês que eu já tive faturamentos muito maiores do que 13 mil dentro do mês. Mas para mim, eu gosto de trabalhar com os pés no chão. Eu gosto de trabalhar com a realidade. Não é todo mundo que vai ganhar 13 mil por mês. Não é todo mundo que vai ganhar 20 mil por mês. Mas, se você ganhar R$1.000 a mais no seu serviço domiciliar, com certeza isso já vai fazer muita diferença na sua vida. Muita diferença. Então eu não estou ofertando aqui para você o caminho mais fácil para você ganhar 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Eu estou mostrando para vocês um caminho concreto, correto, que sim, no começo dá mais trabalho, sim, no começo dá mais medo, mas que vai fazer com que você, ao longo da sua carreira, tenha resultados muito maiores do que a maioria que ignora tudo isso que eu vou ensinar para vocês. É basicamente isso que a gente vai ver hoje. Então, olha só. A gente precisa começar pelo começo. Parece meio besta isso, mas, cara, vocês têm que começar do começo. Você não começa do final. Você não começa fazendo marketing. Você não começa abrindo uma rede social. Esse, pela lógica, deveria ser o processo final. Porque quando você vai atrair o seu cliente para o seu serviço, ele já está pronto. Você não vai lá, cria... Assistente, nós estamos ouvindo a sua música, por favor. Obrigado, desculpa. Pessoal, assim como aí no local de vocês, eu quero que vocês estejam focados somente na nossa aula, eu preciso que o ambiente aqui também esteja assim, certo? Então, olha só. A gente não começa do processo final, que é fazer o marketing, que é fazer a divulgação. Por exemplo, um restaurante, ele não vai lá e começa a divulgar os lanches que eles têm, o cardápio, sendo que ele não tem o espaço nem aberto ainda. Ele pode fazer um aquecimento de lista, mas geralmente ele já tem o serviço pronto e aí sim ele começa a atrair os clientes, certo? O fisioterapeuta domiciliar é a mesma coisa. A gente começa pela abertura do serviço domiciliar, que é o primeiro passo, tá? É para mim o passo mais importante e a gente vai entender um pouquinho mais como que funciona esse mecanismo de abertura, tudo bem? Para vocês estarem o quê? Aptos
a terem um serviço domiciliar. Isso começa como? Como que começa? Começa você sendo um fisioterapeuta, certo? Você não pode ser acadêmico de fisioterapia e fazer fisioterapia domiciliar. Você pode se preparar como acadêmico para realizar um atendimento domiciliar, mas você não pode fazer isso antes de ser formado, tudo bem? Eu sei que tem muitos espertinhos que estão fazendo isso. E eu quero lembrar vocês que isso é extremamente arriscado. Se você sofrer uma denúncia, você pode até perder o seu direito de realizar os seus atendimentos, perder o seu registro na profissão. Então, não se esqueça, tudo tem seu momento, tenha paciência, espere a sua hora, faça as coisas do jeito certo. Não existe nada mais importante que o valor do seu nome, certo? Então, siga isso desde o começo que eu tenho certeza que os resultados virão. Então, pensando nisso, entendendo isso, sabendo sobre isso, a gente precisa ser fisioterapeuta formado e nós precisamos estar com o nosso registro no nosso conselho correto, ok? Então, o nosso registro precisa estar ok. E aí vem a primeira informação que a gente não pode esquecer para quem vai ter um serviço domiciliar, que basicamente é você começar a ter um serviço, uma gestão, um negócio que você precisa entender que tem contas para serem pagas, é que isso aqui já é algo que está saindo do seu bolso. É algo que você precisa levar em consideração. É uma despesa. Você precisa pagar. Você precisa pagar uma anuidade, eu não lembro exatamente qual é o valor hoje, de mais ou menos uns R$450. Hoje, mais ou menos isso. R$450. Isso, dividido por mês, vai dar em torno de uns R$40 por mês. Ok? Então, para você realizar o seu trabalho de cara, para começar a trabalhar, você já entende que você gasta R$40 por mês para você fazer isso. No mínimo. E aí vocês vão entender que para você ter um serviço especializado, para você saber o que está fazendo, para você tomar decisões adequadas, você precisa pensar em tudo. Você precisa pensar em todos esses pontos. Senão você vai se dar mal. Senão você nunca vai dar o próximo passo. Você sempre vai achar que você precisa ganhar mais. Porque na verdade você não está entendendo como é o mecanismo da coisa. E esse é o grande problema. As pessoas não entendem. Isso aqui tem que estar nas contas, certo? Esse é o primeiro passo. E o segundo passo para você poder realizar os atendimentos domiciliares, e de novo, eu não vim aqui para ensinar o jeitinho para vocês. Isso é uma aula. Eu sou um professor. E como professor, eu preciso orientar vocês, meus alunos, da melhor forma possível. Esse é um papel de um professor, né? Eu não vou ensinar vocês a fazerem do jeito errado. Ou pelo menos eu não deveria fazer isso. Pode ser que eu tenha feito, pode ser que eu sei que é possível, pode ser que tenha acontecido, mas o meu papel como professor é ensinar vocês do jeito certo. Porque existe um ponto aqui entre o momento que vocês não sabem e o momento que vocês sabem e ignoram. Certo? Então, a partir do momento que vocês participam da Semana da Fisioterapia Domiciliar, vocês começam a saber de muita coisa. E isso é um ponto importante, porque tem pessoas que nem sabem o que precisa ser feito. E aí, como que eles vão se preparar para uma coisa que eles não sabem que precisa ser feito? E aí, para vocês fazerem uma abertura, como qualquer outra empresa, vocês precisam estar liberados a nível de prefeitura para a realização daquela prestação de serviço. Nós somos prestadores de serviços como fisioterapeutas. Nós prestamos um serviço. Então, nós precisaríamos ter um registro de trabalho. Pode ser que a gente seja contratado por uma clínica e realize atendimentos domiciliares, ok. E se isso acontecer, quem é responsável por correr atrás da parte burocrática é o dono da clínica, certo? Mas existe uma outra situação, que é você, como empreendedor autônomo, correr atrás da sua empresa e iniciar o processo. Você, se seguir esse caminho, você tem duas formas de fazer isso. Quais são as duas formas? Você pode ir a um contador, e eu vou te explicar o que o contador mais ou menos vai te explicar. É claro que o contador vai te aprofundar melhor, vai te explicar mais a fundo tudo isso, mas basicamente você tem duas situações. Você pode iniciar como registro autônomo ou como
CNPJ. Gabriel, eu preciso fazer isso para realizar o atendimento domiciliar? Sim. Gabriel, mas tem profissionais que fazem serviço domiciliar sem ter isso. Sim, eu fiz isso durante 3 anos, certo? Então, de novo, existem essas situações, mas se você quer ter um serviço especializado, se você quer realmente dar próximos passos, entregar uma experiência mais adequada para o seu cliente, cobrar o valor justo do referencial, você precisa fazer as coisas do jeito certo. Esse é o caminho que você precisa seguir, tudo bem? Então, Gabriel, qual é a diferença dessas duas situações? É claro que tem diferenças, né? Então, ambas vão ter o alvará da prefeitura, a liberação para você fazer os seus atendimentos. Você vai poder liberar notas fiscais para o seu cliente. A partir dessas notas fiscais, eles vão poder fazer o quê? Eles vão poder declarar, abater no imposto de renda deles, porque isso é um serviço de saúde. Nós somos fisioterapeutas e nós vamos poder proporcionar isso a eles. Ele também vai poder conseguir abater no plano de saúde dele, entre outras situações que são possíveis quando você gera uma nota fiscal para esse cliente. Tudo bem? Com um serviço dentro da área da saúde. E quais são as situações? A primeira coisa que eu queria lembrar vocês é o seguinte. Inicialmente, há uma tendência, e é claro que isso vai variar de estado para estado, você precisa procurar sobre isso, como funciona para o seu estado, e quem vai te informar isso é o contador, mas você também pode fazer uma pesquisa no Google, porque agora você começa a saber mais sobre as informações, e você vai lá e vai pesquisar, quanto é o registro autônomo na minha cidade? Então eu vou passar dados para vocês de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu, em média, você gasta R$ 2.200 para abrir um registro autônomo. R$ 2.200. E no CNPJ, hoje para abrir uma empresa, mais ou menos em torno de uns R$ 1.200, vamos supor assim. Aí você vai falar assim, Gabriel, legal. Então, basicamente, o registro autônomo vale menos a pena, porque para ter um CNPJ, eu pago mais caro. Não é bem assim, existem algumas situações. Quando você tem um CNPJ, quando você tem uma empresa em si, você automaticamente vai precisar de um contador. Você precisa de um contador para cuidar dessa parte para você, tudo bem? Então você vai precisar pagar um contador, que aí se você for pesquisar um contador, pode variar de 200 a 400 reais, vamos colocar aqui uma média de 300 reais por mês, certo? Se você tem o registro autônomo, que inicialmente sai mais caro, você não tem a obrigatoriedade de ter um contador. Essa é uma informação relevante. Então você, por exemplo, pode fazer o seu livro caixa mensalmente. O que é? E aí, quantos pacientes eu atendi? Atendi 10 pacientes. Quantos pacientes eles pagaram? Ah, esse paciente pagou tanto, esse paciente... Você faz todas essas anotações e ao final do ano você leva todas essas informações ao seu contador para ele fazer toda a estruturação para você e fazer a sua declaração do imposto de renda, tudo bem? Então, basicamente, nessa situação você vai pagar isso uma vez, que é a declaração do seu imposto de renda. Então tem essa diferença que basicamente você vai ter um custo menor de manutenção mensal. Mas ainda assim é mais profundo isso, tá? Porque ainda tem um negócio que a gente chama de impostos. Alguém já ouviu falar sobre isso? Imposto? Vou pedir para a Suelen abrir rapidamente o chat para vocês, para mim ver se vocês estão atentos comigo, se está fazendo sentido o que vocês estão falando, e vocês darem uma interagida rápida comigo aqui, tá? Vocês sabem o que é imposto? Porque tem muitos profissionais fisioterapeutas domiciliares que não sabem o que é imposto, né? Não pagam os impostos, não declaram os seus ganhos, então eu não sei o que é imposto. Mas todo fisioterapeuta precisa pagar impostos correspondentes aos seus atendimentos, tá? E dependendo da situação que você está se encaixando, se você é registro autônomo, se você é CNPJ, a taxa, a porcentagem de impostos varia. Então isso está diretamente ligado ao quê? Ao seu faturamento. Faturamento. Como assim, Gabriel? Explica um pouco mais. Explica um pouco mais. Se você tem faturamento, vamos usar um exemplo. Se você tem faturamentos acima de 15 mil reais, por exemplo, você vai pagar uma porcentagem de imposto de 6 a 20%. Vamos supor assim. 6 a 20%. Vai depender da categoria que você se encaixa. Simples, nacional, blá, blá, blá. Vai depender disso, certo?
O registro autônomo, ele é bom até um certo momento. Até um certo momento. Se você ganha lá seus 2, 3 mil reais, o registro autônomo se torna uma boa opção para você por toda essa gestão dessas coisas, de você não precisar do contador mensalmente, tem algumas situações que se encaixam nessa situação. Então vale a pena você ter o registro autônomo, porque os custos vão ser um pouco menores. E aí você vai ter aquela possibilidade de ter nota fiscal, de preparar a sua aposentadoria, de entrar com o financiamento da sua casa. Quantos profissionais hoje autônomos, fisioterapeuta domiciliar, não pode ir no banco fazer um empréstimo, não pode financiar um carro, porque não declara nada, não tem empresa. Se você perguntar, você trabalha com o quê? Eu sou fisioterapeuta domiciliar, tem algum registro? Não, não tenho nada. Tá, mas como que eu sei se você trabalha ou não? Ah, não sei. Eu trabalho, você não confia em mim? Não, é claro que eu não confio em você. Vai caçar sapo, vai dar golpe em outro. Então, a pessoa não tem condição de ir fazer um financiamento, comprar uma casa, porque não trabalha da forma adequada, certo? Então, veja bem, depende de quanto você ganha. Se os seus faturamentos... E aí, porque no autônomo, se você começar a escalar demais, os seus impostos se mantêm fixos, altos, e aí você tem que pagar uma grande porcentagem sem necessidade. Se você trabalhasse como CNPJ, você poderia ajustar isso e talvez pagar impostos menores. Quem vai te dizer melhor sobre isso é o seu contador. Ele vai analisar a sua situação atual e falar, com o teu faturamento, com o teu modelo de negócio, acho que vale mais a pena você começar com o autônomo. Depois, se você começa a escalar demais e começa a pagar muito imposto, não, vamos fazer a troca para um CNPJ e vamos verificar como que a gente pode fazer isso. Basicamente essa é a forma de fazer. E olha só que interessante, a gente já começou a perceber algumas coisas aqui relevantes. Que é o seguinte, nós temos custos iniciais para abrir um serviço, custos iniciais, nós temos custos para manutenção desse serviço, manutenção, e nós pagamos imposto entre 6% a 20% por cada atendimento que nós realizamos. Isso é a forma correta de qualquer profissional trabalhar. E aí, a partir disso, nós estamos trabalhando de forma legal. 2, nós podemos proporcionar situações mais específicas para os nossos clientes, ok? Situações mais específicas, como a nota fiscal que eu citei de exemplo para você, que ele vai poder abater no imposto de renda dele, vai poder... Gabriel, e a outra situação? Que é a situação dos profissionais que ignoram tudo isso, não fazem o registro, não fazem a abertura, não entram em contato com o conselho para informar que está realizando atendimento domiciliar. E para esse outro profissional, qual é o caminho? Ele pode realizar os atendimentos dele, de forma com que ele possa sofrer consequências para isso. É claro que isso acaba se tornando mais escasso, porque é difícil existir uma fiscalização na casa do cliente, mas ele deveria entender que esse é um processo que ele deve seguir. Ele pode entregar recibos para os seus clientes, e geralmente esses recibos eles podem ser utilizados em várias situações, como para o cliente fazer a declaração do imposto de renda dele, muitas das vezes é aceito pelos planos de saúde para bater um valor, existe ali uma nomenclatura. Ele pode fazer a declaração do imposto de renda dele, você consegue fazer isso. Eu fiz durante alguns anos, mesmo ainda não tendo um registro de trabalho, eu fazia a declaração dos impostos de renda, e aí sim eu conseguia, mas existem algumas situações que você não pode fazer, além do risco, certo? Porque se você não faz, se você tem seus recebimentos, a Suelen pode fechar o chat pra gente agora? Sim. É assim que nós gostamos, alunos que estão focados, estão querendo aprender, que estão dispostos a estar aqui com a gente para consumir esse aprendizado. O grande ponto é o seguinte, tem muitos profissionais que realizam seus serviços domiciliares, sem registro, sem empresa, sem seguir as formas adequadas, coloca lá dinheiro no bolso, recebe um Pix, recebe uma transferência bancária, recebe por dinheiro, tem lá um faturamento de 3 mil reais, tem gastos mensais elevados, então o cara vai lá, compra uma geladeira, paga um aluguel super alto, compra uma casa, passa no cartão de crédito lá todo mês na fatura R$ 1.500, e aí o pessoal vai começar a pensar da receita. Como é que esse cara, como é que essa profissional
não trabalha com nada, não declara nada e tem hábitos de vida extremamente elevados. E a gente já tem vários históricos de profissionais fisioterapeutas que tiveram que pagar multas altíssimas por sonegação de imposto, por vários problemas relevantes. Você acha que eu, como professor de vocês, desejo isso para vocês? É claro que não. Eu quero que vocês possam realizar o trabalho de vocês de forma segura, sem riscos, entregando tudo sem preocupação, tudo de forma bem gerenciada, tendo a possibilidade de ir lá fazer um financiamento da sua casa, do seu carro, comprar da forma com que você quiser, fazer um empréstimo, né, sem nenhum risco e realmente tranquilo para poder realizar o que é mais importante do seu trabalho. E o que a gente percebeu aqui é que para você fazer isso tem custos, como qualquer outra coisa na vida. Se você for abrir uma clínica, você tem custos. Se você vai abrir uma empresa, você tem custos. Sabe qual que é o nome disso? Vida adulta. A vida adulta é assim. Nós temos que pagar impostos, nós temos que seguir as coisas da forma adequada. E um dos grandes problemas do brasileiro é sempre dar um jeitinho. Não precisa. Não precisa aqui, não precisa ali, não precisa aqui, não precisa ali. Não, vamos fazer assim, vamos fazer... Existe sempre um jeitinho. Mas para quem sempre dá um jeitinho, a crescente demora muito mais. Você realmente aparentar ser profissional demora muito mais. E é por isso que provavelmente você não está conseguindo cobrar o preço que você gostaria de cobrar. Provavelmente esse seja o motivo. Porque as pessoas percebem quando isso acontece. Elas percebem. E vocês sabem. Esse é o grande ponto. Não tem como ignorar isso. E para você dar o próximo passo, você tem que viver a vida adulta. Você precisa fazer as coisas como precisam ser feitas. Certo? Faz sentido para vocês? Então esse processo precisa acontecer e o que a gente percebeu no final das contas é o seguinte. A reflexão final é o seguinte. Não vou apagar meu nome aqui porque eu não quero ninguém esquecendo meu nome. Isso vai ser extremamente importante. E eu também queria que vocês aí no caderno de vocês... Suelen, você está me escutando bem? Ótimo. Suelen está aqui porque ao final da nossa aula, como eu disse para vocês... Nós vamos dar um prêmio para vocês, né? E eu preciso pedir autorização da Suelen para fazer isso, certo? Que quem manda aqui em casa é ela, a parte financeira, toda a gestão é ela. O que vocês perceberam é o seguinte, gente. Olha só. Essa parada custa dinheiro. Custa dinheiro. Cara, não é fácil. Pô, você tem que investir. Pô, você vai gastar lá um registro, papapá, com um contador, 3 mil por ano. R$300, mais um crefito 400, mais se você precisar de um meio de locação, cara, custa dinheiro. Mas sim, para você ter um serviço especializado, você precisa fazer algumas coisas. Você precisa fazer isso, certo? Você precisa, porque isso te coloca em um outro ponto. Isso vai permitir você fazer negociações com planos de saúde, por exemplo. Eu trabalho com planos de saúde, eu já trabalhei com planos de saúde com mais frequência do que hoje. E sabe o que é o mais engraçado? Tem vários planos de saúde, pelo menos com o que eu trabalho, que pagam um referencial de fisioterapia entre 140 a 160 reais. Planos de saúde. Certo? Que são pessoas, familiares que entram com ações judiciais, pedindo um serviço especializado, pedindo um profissional que trabalha com certa certificação, que tem tudo funcionando da forma adequada. E eu recebo desses planos de saúde da melhor forma possível. Isso só é possível se você dá o próximo passo. E eu vou dizer para vocês o seguinte. Os profissionais que deram esse próximo passo devem estar em torno de 6%. Eu digo para vocês de olho fechado. 6%. A maioria não faz isso. A maioria não sabe. A maioria que não está aqui não sabe disso que vocês acabaram de aprender. Já não sabem disso. Então, quando vocês falam assim, ó, a concorrência é muito grande, o mercado é muito difícil. Sabe qual que é o problema? Que vocês estão competindo todos no mesmo lugar. O que isso significa? Olha só, vem pro quadro para mim que vocês vão entender mais. Olha só. Nós temos hoje, eu não lembro de cabeça, em torno de 33 mil fisioterapeutas registrados no conselho. É algo assim, não tenho certeza de cara, mas é mais ou menos isso. Então, olha só. A gente tem uma grande fatia de profissionais fisioterapeutas que estão aqui, ó, brigando.
A maioria fazem atendimento domiciliar como um extra, tem mais um emprego, tem mais um trabalho, não tem um serviço especializado, não segue as regras que eu acabei de ensinar para vocês, os protocolos adequados, não fazem as coisas adequadas e geralmente cobram abaixo do referencial. Que é aquela galera que vocês falam assim, na minha cidade tem o fulano de tal que cobra 50, na minha cidade os caras cobram 30, blá. Você tá nesse meio, E aí aqui o pau quebra aqui. A galera tá competindo para ver quem tem mais cliente, a galera tá brigando. Aí você faz o seguinte, olha só que jogo legal que vocês podem fazer. Se liga, vocês saem desse bolo, dessa muvuca, dessa bagunça que é a nossa profissão dentro do âmbito domiciliar e vem aqui, para uma fatia bem pequenininha, que eu falei para vocês, deve ser uns 6%, talvez menos. 6%. Que a galera aqui, tem um serviço especializado, que pode trabalhar com plano de saúde, que pode dar nota fiscal para os seus clientes, que tem tudo funcionando da forma adequada, que tem um bom serviço, faz um bom protocolo de vendas, tem as suas redes sociais tudo certinho lá, o cliente sente o profissionalismo, papapá. E essa galera aqui, se ela realmente gerir o serviço dela da forma adequada, rapidamente ela lota a agenda. Rapidamente. Porque não existe concorrência com essa galera aqui. Não tem como comparar os serviços. Não tem como. Não tem como comparar um serviço especializado. Você não compara a Apple com a Xiaomi. Você pode até comparar algumas pessoas. Acho que essa conexão até algumas pessoas vão dizer que sim. Mas você não compara uma Apple com uma LG. Você não compara, né? São empresas de visão diferente, de posicionamento diferente, de entrega diferente, de qualidade diferente. Porque quando você foca em fazer só uma coisa, em melhorar só em uma coisa, fala assim, não, eu vou ter um serviço domiciliar especializado, eu digo para vocês que é muito pouco, gente. Até tem profissionais que atendem a domicílio, que é um extra, um job, que atende 1, 2 pacientes, depois não corre mais atrás de paciente porque já tem um serviço, já tem uma fonte de renda. Essa minoria aqui que vocês têm que entrar, certo? E para vocês entrar nessa minoria, vocês fazem esse primeiro processo que eu expliquei para vocês, que é a abertura da empresa, e aí vocês passam para uma outra situação, de que é a gestão da empresa. E o que vocês precisam fazer para ter uma gestão da empresa? Vocês acabaram de entender que você precisa de uma abertura adequada e que isso tem custos. E aí você precisa fazer o quê? A precificação do seu serviço. E para você fazer a precificação do seu serviço, você precisa saber precificação. Você precisa saber as suas saídas, as suas despesas. Então, essa conversa já começou lá atrás. Tem muitos profissionais que falam assim, eu não gasto nada para ter o meu serviço domiciliar. Mas você tem um carro, ou você paga um Uber, você já paga a anuidade do seu conselho. Se você fizer as coisas do jeito certo, você vai ter que pagar uma abertura de empresa. Você já começa perdendo, negão. Você já está no prejuízo. Se você não girar esse serviço da forma adequada, é por isso que a tua vida não vai para frente. Você está patinando no mesmo lugar, bicho. Você está achando que está ganhando porque você está colocando dinheiro no bolso lá indo para casa, e quando você vê no final do mês a conta não bate. O que está acontecendo? Por que a conta não bate? Por quê? Porque você não está analisando suas despesas da forma adequada. A gente precisa aprofundar mais essa conversa. É claro que não dá para fazer isso da forma adequada, mas o nosso conselho, e muita gente questiona, R$140 um atendimento domiciliar? Nossa, quem que vai pagar uma fortuna como essa? As pessoas pagam R$400 para ir no médico. As pessoas pagam 50 mil numa cirurgia. As pessoas compram cama de R$4.000. As pessoas gastam R$30 para fazer a unha. Suelen, quanto você gasta para fazer a unha? R$25. Gente, as pessoas não têm condição de pagar um fisioterapeuta porque o período que ele vai precisar de um fisioterapeuta em uma vida é muito curto. Se você perguntar para sua tia, para sua avó, para o seu amigo, quantas vezes você precisou ir na fisioterapia? É minúsculo. São situações que são resolvidas, às vezes com 10, às vezes com 20, às vezes com 30. Se durante uma vida a pessoa não tem a condição de dedicar um valor específico,
E outro motivo pelo qual o conselho precifica dessa forma é porque tem muitos gastos. Você tem deslocação, tempo, você precisa de uma abertura de empresa, você tem impostos para pagar, a conta fecha no final. Ela não fecha se você cobra barato. Aí ela não fecha, porque você não sai do lugar. Você não consegue evoluir. Então você precisa entender que realmente isso foi pensando em todos os gastos que o profissional tem e que precisam ser levados em consideração. E aí você precisa saber precificar. Porque isso tem muito a ver com a honestidade. O cliente precisa sentir em você que você sabe o que você está falando. Aí o cara chega lá e fala, quanto é o seu serviço domiciliar? Não, é 80. Então, o Pedrinho cobra 50, cara. Pô, não, você pode fazer o mesmo preço do Pedrinho? Pô, posso. Cara, mas o cara veio cobrando 80 e agora é 50? Eu posso confiar nessa pessoa? Ou eu posso sempre ficar com o pé atrás dele? Eu fico com o pé atrás de alguém que me diz uma coisa e logo depois me diz outra. Eu prefiro muito bem falar, olha, eu precifiquei da forma adequada do meu serviço, esse é o preço, porque eu conheço as minhas despesas, e é isso que eu posso fazer para você, amigão. Eu tô falando sério para você. Eu conheço, o meu serviço tem custos, para mim poder proporcionar isso para você, eu preciso levar em consideração tudo isso, e esse é o preço que eu consegui definir para te entregar o serviço que você procura. Então, para você precisa ter uma boa precificação, você precisa fazer... O nosso professor não está bem organizado com o nosso ambiente aqui, né? Você precisa ter uma carga horária. Conheço muitos profissionais, fisioterapeutas a domicílio, que não tem hora, meu amigo. De madrugada, de manhã cedo, não tem hora. Mas assim, gente, nós temos cargas horárias, né? Que precisam ser respeitadas. E aí, quantas horas por dia você quer trabalhar? Quantas horas por dia você quer trabalhar? No serviço normal, nós temos lá 44 horas semanais, 30 horas semanais, e o fisioterapeuta domiciliar? Ele precisa organizar a agenda dele. Tem profissional que atende um paciente de manhã e um paciente à tarde. Você acha que isso é o quê? Culpa do paciente? Culpa sua. Você não está gerindo o seu serviço da forma adequada. É por isso que você tem um paciente de manhã e um paciente à tarde. Sendo que você poderia gerenciar o seu serviço com estratégias mais eficazes que vão fazer com que os pacientes sejam mais enxutos, economizem mais seu tempo, você tem menos tempo de deslocação, você consegue entregar um serviço melhor e ao mesmo tempo você se sente satisfeito por isso. Controle de presenças e faltas, isso está diretamente ligado a resultado. Tem profissional que atende a domicílio que não tem isso. E para você começar da forma adequada, você precisa precificar, você precisa conhecer suas despesas e suas entradas, você precisa ter uma carga horária definida, você precisa saber se acontecer uma situação ímpar, diferente, o que você vai fazer, você precisa ter um controle de presenças e faltas, porque se aquele cliente não está tendo comprometimento com o seu tratamento, ele está faltando mais do que o normal, você precisa saber o que fazer, porque, se ele falta, não tem resultado. Como que eu vou ficar forte, magro, se eu não vou na academia? Ou apareço lá uma vez por semana e falo pro profissional, e aí, bora? Bora onde, meu parceiro? Bora onde? Você quer gerar resultado assim como? Né? A pessoa precisa estar comprometida e o profissional que tem um serviço especializado é o responsável por gerir isso. Só que se eu virar para você e falar assim, Suelen, quantas faltas o seu paciente João teve no mês passado? Não sei. Quantos atendimentos a dona Maria fez no mês passado? O previsto dela era 50 e ela fez 48, ela teve 2% de falta. Então, ok, a dona Maria está seguindo o protocolo, mas o seu João não, o seu João teve 12% de falta. Então, o meu caminho é sentar com o seu João e falar com ele, seu João, nesse mês que passou, o senhor teve uma porcentagem elevada de faltas. E isso influencia diretamente no seu tratamento e nos resultados que eu posso te proporcionar. Então, para o próximo mês, nós precisamos alinhar isso para que esse problema não se torne melhor. Posso contar com você, seu João, nessa caminhada? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando que o meu serviço tem informações, tem dados, que os meus pacientes são bem acompanhados, que eu entendo o que está acontecendo e o que pode influenciar no meu resultado, e com uma abordagem profissional, eu trago esse cliente
ao comprometimento necessário. Antes que isso vire uma bola de neve. O que é isso? Um bom começo. Um bom começo começa com o quê? Um profissional que faz a coleta de presenças e faltas. É simples, mas é extremamente eficaz. E aí vem um negócio que é um pouco mais profundo, que é o quê? O caixa da empresa. Vocês fazem o caixa do atendimento domiciliar de vocês? Abre aí para mim o chat que eu quero ver a opinião deles. Vocês fazem a gestão do caixa do atendimento domiciliar de vocês? Caixa, atendimento domiciliar. Digam para mim. O que é o caixa? Os valores que os clientes pagaram, qual data esses clientes pagaram, qual foram as saídas do seu serviço, você repassar tudo isso para o seu contador, já organizar isso para pagamento dos impostos adequados, a gestão desse serviço, quando se diz em relação à parte financeira. Vocês sabem quantos vocês faturaram ano passado? Qual foi a evolução de vocês de 2019 para 2020? Quanto de despesas você teve? A sua empresa teve reserva de emergência? Vocês sabem o que é reserva de emergência? São coisas que não são complexas, que podem ser explicados dentro de um módulo, que é o que nós temos dentro do curso de fisioterapia domiciliar, que a maioria dos profissionais não faz. E que não sabe nem tomar decisão porque não tem dados. O que você usa para controle de presenças e faltas? Como todo professor, para controle de presenças e faltas eu uso chamada. Dona Maria, presente. Dona Maria marca um pezinho lá. Não é assim? Até onde eu sei é assim que funciona o controle de faltas e presenças, não? Com uma chamada. E aí a gente pega todos esses dados, tabula, analisa e verifica como estão as comparações entre mês a mês. Esse é o processo adequado para você fazer isso. E quando a gente fala de caixa, nós precisamos fazer esses protocolos. Para quê? Para poder entregar os recibos para os nossos clientes da forma adequada. Então o cliente lá fez o pagamento, nós já entregamos a nota fiscal para ele, o recibo adequado, já separamos as nossas cópias, já guardamos numa pastinha, deixamos arquivados lá para a gente não ter problema, porque um dia pode ser que mesmo que você não esteja fazendo nada errado, você seja questionado sobre os seus ganhos, seus lucros, então você precisa ter um arquivo guardado todas essas informações. Se você tem um contador, ele já vai fazer esse processo para você. Isso é uma grande vantagem. Então, você quer ter um serviço especializado, você precisa entender disso. Você precisa fazer esses pontos. E, de novo, às vezes vocês podem achar que não é importante. Mas, como eu mostrei para vocês, o simples fato de você fazer presenças e faltas para o seu cliente já te passa uma outra visão. Já te mostra uma outra situação. E isso é extremamente importante. Fecha o chat para mim de novo, Suelen. E aí vamos passar para as documentações necessárias para o atendimento domiciliar. Isso provavelmente de alguma forma vocês aprenderam na faculdade, né? Porque uma das coisas que eu lembro muito bem lá na faculdade era de eu ter que ficar até mais tarde, depois do meu estágio, fazendo a evolução. Fazendo a evolução do atendimento, colocando as informações lá certinho, colocando no arquivo da faculdade, lá colocava nas pastinhas, cada um paciente. Vocês aprenderam isso lá na faculdade? Vocês fazem isso agora no atendimento domiciliar, o que vocês aprenderam lá? Será que vocês fazem isso? Então veja bem, o serviço domiciliar, ele tem um ponto específico, que ele é um pouco diferente. Se liga nisso que eu vou falar para vocês, que isso é extremamente importante. Vocês estão em um ambiente diferente. Vocês estão na casa do cliente. E assim como qualquer outro serviço de saúde, qualquer paciente que tenha algum problema, pode acontecer uma intercorrência. Pode acontecer, o paciente pode infartar, o paciente pode cair, o paciente pode não gostar do que você falou e achar que você fez algo que você não deveria fazer. Existem várias situações que podem te colocar em risco. Não que o atendimento domiciliar seja isso, mas como qualquer outra situação, e principalmente no âmbito domiciliar, você precisa estar seguro. Nós temos um módulo dentro do curso de fisioterapia domiciliar que é como advogada.
chama-se assessoria jurídica. O que o profissional fisioterapeuta domiciliar precisa fazer para se proteger? Para se proteger. Porque se você não estiver protegido, você vai ter o seu paciente, você vai ter um familiar dele como testemunha, vai ter um vizinho, e aí se você não tiver nada, você se lasca. Então, como qualquer outro serviço em fisioterapia, mas o fisioterapeuta domiciliar precisa começar com o termo de consentimento. Tudo bem? E esse termo de consentimento, ele precisa ser consentimento. Tá certo? Termo de consentimento. É isso. O termo de consentimento é uma das primeiras coisas que vocês devem fazer com seus clientes. O que o termo de consentimento diz para nós? Qual é a função dele? Que aquele tratamento daquele cliente, ele tem riscos e benefícios, certo? Que ele pode atingir o resultado ou não. E que ele foi explicado sobre tudo isso, sobre como funciona o tratamento, sobre os riscos e benefícios, sobre o que você precisa ficar atento ou não, a função de cada um dentro daquele tratamento, certo? E o cliente, ele vai fazer o quê? Ele vai assinar esse termo, certo? Não precisa ir em cartório fazer o registro, basta uma testemunha fazendo a assinatura ali também. E esse termo te protege já de muitas coisas, já te evita muito problema. Se você tem o termo de consentimento assinado de forma adequada, ele já te livra de muita coisa. Porque você já entra com um serviço especializado. Você chega no primeiro dia de atendimento para o cliente e fala assim: beleza, dona Maria, nós vamos iniciar o seu tratamento agora. Com certeza nós vamos fazer muitas coisas para que a senhora consiga melhorar, para que a senhora consiga voltar às suas atividades de vida diária. Mas existe o seguinte, eu preciso lembrar a senhora que esse tratamento, ele é embasado em muitas coisas. Nós iremos fazer o máximo para entregar resultado para você, mas existem riscos e benefícios. Pode ser que a gente consiga atingir o resultado com a senhora. O seu tratamento é um tratamento difícil, é um tratamento longo. Ele pode durar um período maior. A gente não tem como estipular isso. Não tem como eu dizer que eu vou resolver o seu problema em 10 sessões, certo? Mas, se a gente seguir, há uma grande chance de a gente conseguir. Então, eu preciso que a senhora assine esse documento dizendo que a senhora entende tudo isso que eu acabei de falar para você e para que a gente possa iniciar o seu tratamento, você precisa assinar isso. Dona Maria vai ler lá, vai ver que já está realmente escrito aquilo que você falou. A Dona Maria vai assinar, você pede para um familiar dela assinar, você assina também, dá uma cópia da Dona Maria, fica com uma cópia para você, tá tudo certo. Arquiva aquilo no seu consultório, na sua clínica, na sua casa, seja lá como for, e deixa lá por 5, por 10 anos, por tempo que for, para evitar problema. Deixa lá guardadinho o termo de consentimento. Então esse é o primeiro ponto que já te livra assim, olha, de verdade, de muita coisa. Você pode, se você quiser, isso é uma coisa bem interessante, você pode anexar o termo de consentimento junto com o seu contrato. Então você pode fazer um contrato, tá? Lá no nosso Fisioterapia Domiciliar Master nós vamos ter uma aula que nós vamos falar sobre isso. Eu vou explicar para vocês o que vocês precisam ter dentro de um contrato, qual é a forma adequada de vocês terem um contrato, e vocês podem anexar tudo numa mesma coisa. Tudo numa mesma coisa. Então você já coloca o termo de consentimento junto com o contrato. Na hora que a paciente assinar o contrato, as coisas estão resolvidas. E o contrato, ele te abre possibilidades de muitas coisas. Quantos profissionais, por exemplo, atendem a domicílio e quando é feriado não pode cobrar? Um exemplo, quando você tem um contrato e você monta o seu serviço de forma adequada, você pode fazer algumas situações. E é claro que isso depende do seu modelo de serviço. Mas, por exemplo, se você muda lá o seu serviço e coloca pagamento mensal. Pagamento mensal. Para você fazer fisioterapia 2 vezes por semana comigo, o valor mensal é R$ 1.800. Esse é o valor. Se tiver um feriado, eu não recebo por atendimento, eu recebo por mês. Se tiver um atendimento a mais para você, ótimo. Tem meses que tem um pouco de dia a mais. Mas se tiver um feriado, se tiver alguma coisa, isso também traz pra gente a formalização do contrato. Quando você faz as coisas de forma profissional, você começa a pensar do serviço de uma forma mais ampla. Quando você tem opções para fazer isso, o leque abre. O leque abre.
E aí sim você começa a escalar o negócio da forma com que tem que escalar. Então o termo de consentimento pode ser anexado junto ao contrato, mas é algo que te tira de muitos problemas já se você fizer só o termo. Existem modelos de termo na internet, disponibilizados pelo nosso próprio conselho. Dentro do curso de Fisioterapia Domiciliar Master, nós disponibilizaremos um termo para os nossos alunos, mas lembrem-se que esse termo precisa ser personalizado. Você precisa fazer algumas modificações em relação às peculiaridades e individualidades de cada cliente, tá? Tomem cuidado de fazer coisa muito Ctrl+C, Ctrl+V, que a via jurídica isso pode se tornar inválido. Você precisa fazer pequenas modificações para ficar mais individualizado a cara do seu cliente. E além do termo de consentimento, tem aquilo que eu falei para vocês. Meu amigo, se você é fisioterapeuta domiciliar e peca nisso, você tá lascado. Uma hora você vai se dar mal. Que é o famoso prontuário. Tá? O prontuário tem as suas individualidades de como precisa ser feito, tá? Nós temos modelos de prontuário na internet também. Nós temos uma aula dentro do Fisioterapia Domiciliar que ensina você a fazer o seu prontuário, que é basicamente você colocar os dados do cliente, o que foi feito naquele atendimento, as observações, como foram as condutas, dados vitais do cliente como um conselho geral, assinar e pedir para o cliente assinar. Todo atendimento, tá? E no atendimento domiciliar existe ainda uma individualidade. O prontuário fica na casa do cliente. O prontuário do serviço domiciliar fica na casa do cliente. E aí você tem a opção e é recomendado que você faça uma cópia para você. Então, Nossa, essa ficou feia, hein? Professora de vocês hoje, hein? Eu espero que a letra de vocês aí no caderno de vocês esteja mais bonita do que a minha aqui, tá? Porque realmente, algumas vezes eu estou fazendo uns garranchos de manhã. Você precisa tirar uma cópia para você, tá? Existem algumas situações, né? E a gente até analisou isso junto com a Josiele, a advogada que deu o módulo pra gente, de situações que você pode, talvez, entregar o prontuário de uma forma diferente para o seu cliente, mas a via de regra, prontuário na casa do cliente, a recomendação que você assine logo no final, e aí você pega a assinatura dele, pega a sua assinatura, carimba, e aí você tira uma cópia para você. Hoje nós temos a opção de tirar a cópia pelo celular, a maioria do celular. Uma foto já bastaria a via jurídica. Se você tirar uma foto bem enquadrada, nítida, você já está seguindo as coisas da forma adequada. E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais sobre os documentos, tá? Queria aprofundar um pouquinho mais sobre os documentos, porque tudo isso está conectado. Você quer ter um serviço especializado, você tem que fazer a abertura adequada, você tem que fazer a gestão do serviço adequado e você precisa seguir a documentação adequada. Certo? Isso que vocês provavelmente não aprenderam na faculdade, isso que vocês não estão fazendo, que estão dando a percepção de que o seu serviço não é profissional, de que ele não é especializado, de que ele vale R$50 como muitos profissionais fazem. E provavelmente vale mesmo, porque se você tem um serviço domiciliar que não segue as coisas que precisam ser feitas, ele vale o quanto você acha que vale? Ele vale um valor do referencial? Porque quando o conselho tabelou o valor do referencial, ele levou em consideração que você estava fazendo tudo isso, mas se você não faz, será que vale? Claro que não vale. Então aí é entendível porque algumas situações como essa acontecem. Agora, se você faz, se você mostra, porque às vezes não basta você fazer, você precisa mostrar. Foi como o exemplo que eu citei lá, que eu mostrei para Dona Maria, que ela não estava seguindo as presenças e faltas, e vai ser como esse modelo que eu vou mostrar para vocês, avaliação e reavaliação. Um serviço domiciliar precisa ter uma avaliação. Isso é inquestionável. Como você vai cobrar isso? Aí é uma questão sua. Eu tenho formas de fazer essa cobrança. Eu ensino para quem me acompanha formas de fazer a cobrança do atendimento, da avaliação domiciliar. Existem várias formas. Para o cliente que tem mais dificuldade financeira, para o cliente que quer começar o mais rápido possível. Existem várias formas de você precificar a avaliação. Com certeza isso é um fator importante. Eu tive muita dificuldade no começo de precificar a avaliação. Eu fiz muito nos meus primeiros anos de formada a avaliação e primeiro atendimento pelo mesmo preço. Ou já começava pelo primeiro atendimento. Estamos todos em aprendizado aqui. Mas o grande ponto é, esse aprendizado está gerando evolução? Porque se você aprende e continua fazendo a mesma merda do mesmo jeito, você não aprendeu. Você continua fazendo a mesma coisa. Não é mesmo? Então, de novo, o aprendizado, as situações que acontecem com você tem que gerar aprendizado.
tem que gerar evolução. Esse é o ponto. É isso que precisa acontecer, certo? Vou perguntar uma coisa para a Suelen aqui antes de falar sobre avaliação e reavaliação. Nós vamos liberar alguma coisa para eles no final da aula? O que você acha? Porque, 135 pessoas aqui, numa segunda-feira, né? Quarta-feira nós temos a nossa aula 2, que nós vamos falar sobre como chegar no valor referencial. Pô, eu como um bom professor, preciso dar para vocês, né, algum agrado, uma estrelinha, alguma coisa assim, né? E aí, o que você acha? Sim? Vamos pensar em alguma coisa? Show! Abre o chat ali pra gente e vamos pegar o feedback dos pessoal se eles estão gostando, se eles estão com a gente. Nós já chegamos na etapa final da aula, tudo bem? Da nossa aula 1. Estejam comigo, estamos quase terminando. Eu sei que agora vai bater no cansaço, tá chegando, mas sigam focados comigo, vai dar certo, vamos que vamos, certo? Show! Vamos lá. Avaliação e reavaliação. Todo serviço domiciliar, todo serviço de fisioterapia tem que ter isso. Se você faz uma avaliação, você precisa fazer uma reavaliação daqui 3 meses, daqui 6 meses. Se o teu cliente trabalha com atendimento osteopático, ele aparece lá, sei lá, de tempos em tempos, você precisa ter dados para coletar isso. Porque quando o seu João voltar daqui 6 meses, quando o João voltar daqui 1 ano, você vai lá, seu João, segura aí que eu vou pegar a tua pasta aqui, nós vamos discutir se as coisas estão funcionando assim ou não. Pega lá, passa o seu João vai falar, sério? Caraca, olha lá, a Bárbara pegou lá minha pasta, tinha todos os dados, ela me conhece, a Bárbara. Caraca, esse serviço é diferenciado mesmo, hein? Especializado, caramba. Ela veio me atender a domicílio há 6 anos atrás, há 1 ano atrás. E ela veio aqui para o meu atendimento com a minha pasta, com as informações de como eu estava. Fez a reavaliação aqui de novo, me mostrou. Olha só, seu João, depois de 6 meses, né, que é o primeiro atendimento que você fez, ou o seu João que está acompanhando 2 vezes por semana lá, seu João, precisamos fazer uma reavaliação hoje. Ah, mas para que fazer essa avaliação? Você está querendo ganhar dinheiro nas minhas costas? Vamos trabalhar, preciso melhorar. Não, seu João, nós precisamos fazer a sua reavaliação, porque nós temos a sua avaliação que nós fizemos no primeiro dia, e para a gente conseguir validar se o que o senhor está fazendo vale a pena ou não, se o senhor está tendo resultado ou não, eu preciso pegar os dados da avaliação e da reavaliação e te apresentá-los, certo, seu João? E aí você faz a reavaliação. Então veja bem como você arquivar, levar em consideração a avaliação, gerir esse protocolo, vai fazer com que você tenha, na percepção do seu cliente, um serviço especializado. E um serviço especializado vale mais, porque o serviço especializado, como eu falei para vocês, ele não está naquele bolo enorme lá. O serviço especializado, ele está aqui, ó, naquela nichinha, naquela galerinha ali, ó, né? E você não precisa de 100 pacientes. Você não precisa de 300 pacientes. Você precisa de para você lotar uma agenda, vai precisar. A minha agenda está lotada com 16 clientes hoje. 16 clientes. Eu não preciso mais do que isso. Numa população de 5 mil habitantes, eu preciso de 16. Eu preciso de 20 cobrando um valor justo. Eu prefiro atender 1 cobrando um valor justo do que 3 pagando um valor abaixo do referencial. A conta é simples. Não tem segredo. Tem gente que atende 3 pacientes a 50 e não ganha o que eu ganho com 1 paciente. Será que eu sou muito melhor que aquele profissional? Será que eu gero muito mais resultado que aquele profissional? Será que é realmente esse o ponto mais relevante? Será que é realmente isso que está realmente fazendo esse atraso nessa pessoa? Acho que não. Então sim, a reavaliação é claro que é cobrada. É claro que é cobrada. Existem formas de você precificar isso. Você pode cobrar o valor de uma reavaliação. No meu caso, as avaliações têm um valor maior. Você pode cobrar um valor de um atendimento. É muito mais fácil você fazer isso com um cliente que já conhece o seu trabalho. É muito mais fácil. Se o cara já conhece, confia em você, você fala assim, a gente vai fazer uma reavaliação e vai fazer e pronto. Vocês não fazem por preguiça. Mas o cliente não questiona isso. Se ele sabe que daquela informação vai sair algo relevante, ele vai fazer. Agora, se você pegar uma avaliação e nunca apresentar os dados para ele, é claro que ele não vai querer isso.
Se você não sabe fazer uma avaliação e comparar dados, entender o que realmente está acontecendo, é claro que ele não vai pagar isso. Agora, se você faz uma avaliação no primeiro atendimento, nessa avaliação sai um relatório explicando para ele, você senta no primeiro atendimento, depois da avaliação e explica, olha, seu João, hoje nós vamos fazer um primeiro atendimento, mas antes de começar o atendimento eu preciso explicar para você o que aconteceu da sua avaliação. O que eu observei. E aí eu sento pro seu João e explico, seu João, olha só, na tua avaliação eu percebi isso, você tem um déficit de força aqui, lá, o seu teste de equilíbrio veio isso. Isso provavelmente está conectado com essa situação, nós vamos intervir aqui e vamos coletar os resultados a partir dessa avaliação e ver se o senhor melhorou ou não. Esse é o caminho que a gente precisa seguir. Arquiva, faz todo esse processo e se o cliente recuperou da forma adequada, atingiu seus resultados, você precisa fazer o protocolo de alta. Alta. O cliente pode ter alta por vários motivos. Se o cliente decidiu interromper o tratamento por problemas financeiros, por não gostar do atendimento, por não achar que está tendo resultado, você tem que fazer o protocolo de alta dele da mesma forma. Isso está conectado à segurança de você. Por que o seu João interrompeu o tratamento? O seu João interrompeu o tratamento porque ele considerou, por algum motivo, que o tratamento não estava atendendo às suas demandas. Durante esse processo foi realizado isso. Seu João, assina para mim. Toma sua cópia, seu João. Siga com Deus. E aí você passa as orientações para ele do que ele precisa fazer, de qual profissional ele deve procurar, de qual intervenção. Diferente. Não importa o motivo, se for por motivo financeiro, se ele realmente terminou o tratamento, o protocolo de alta precisa ser seguido. Vocês precisam documentar isso. Percebam que, cara, eu juro pra vocês, agora que o chat está aberto, de tudo que eu falei aqui pra vocês, vocês concordam que vocês não fazem a maioria dessas coisas? Vocês concordam comigo? Olha bem pra mim, vocês concordam comigo? Vocês concordam que vocês estão longe de ter um serviço especializado? Vocês entendem agora por que vocês estão brigando aqui e não aqui? Porque tem muita coisa. Eu levei 6 anos para conseguir fazer tudo isso. Eu não consegui fazer isso no meu primeiro ano de formado. Eu não tive uma aula de fisioterapia domiciliar como essa. Ninguém me ensinou isso. Eu tive que apanhar da pior forma possível. Eu tive que apanhar, aprender, pagar para as pessoas fazerem para mim, pagar para a pessoa construir um contrato, fazer da forma, aprender assim. Eu fui apanhando. Só que o único motivo de eu persistir é porque eu acreditava que aqui existia um mundo muito melhor do que era aqui. E realmente, existe um mundo melhor aqui, que é o que eu falei para vocês. Amanhã de manhã eu não vou atender. Quinta-feira eu não vou atender. Sábado eu não vou atender. Domingo eu não vou atender. E vou ter um faturamento maior de 3 mil reais nesse mês. E ainda assim, eu tenho certeza que os meus clientes estão satisfeitos. Como? Pesquisa de opinião. Pode ser que eles estejam não 100%, pode ser que tenha alguma coisa. A gente não sabe o que acontece por trás dos meus clientes, dos nossos clientes. Mas eu tenho como verificar isso. Com um feedback dele, com uma pesquisa de opinião bem organizada. Eu faço isso, vocês fazem? Então percebam que existem várias coisas por trás que fazem vocês estarem aqui e não aqui. E não aqui. E ainda assim, o buraco é mais embaixo. Para a gente fechar então com chave de ouro, o buraco é mais embaixo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu juro para vocês, né? Eu juro para vocês. Existe uma situação aqui importante que a gente tem que levar em consideração, é que não basta você fazer as coisas do jeito profissional. Vocês têm que aparentar ser profissional. Entendem o que eu estou querendo dizer? Cara, às vezes tem uma empresa que é super profissional, super especializada, super da forma adequada, mas ela não parece ser. Se eu tivesse vindo aqui para vocês dar essa aula aqui de forma diferente, com uma camisa diferente, com uma postura diferente, com uma fala diferente, provavelmente vocês não iam ouvir o que eu estava falando. Eu precisei fazer um ambiente de aula dentro da plataforma com que vocês mais gostam,
com realmente uma didática de professor, que eu sou professor, aparentar tudo isso para vocês realmente darem mais atenção ao que eu ia falar para vocês. Então, às vezes, não basta você ser profissional, porque eu não tenho dúvida que eu sou profissional. Eu não tenho dúvida de como o meu serviço é especializado. Eu não tenho dúvida do que acontece por trás daqui. Mas, às vezes, eu não consigo passar essa percepção para vocês. E uma das formas de você fazer isso, além de fazer tudo isso, porque às vezes o cliente não sabe que você tem um contador, às vezes o cliente não sabe que você faz essas coisas da forma adequada, às vezes o cliente não sabe que você tem todas as documentações, às vezes você não chega nem ao ponto de fazer isso. Você precisa fazer o quê? Ter uma boa identidade visual. Identidade visual. E o que inclui uma identidade visual? Inclui uma logo, um papel timbrado, um cartão, fugiu o nome, uma assinatura de e-mail, um rodapé de e-mail da forma adequada, uma boa página do Facebook, você está cadastrado no Google Meu Negócio, você realmente se comunicar bem nas suas redes sociais, você documentar tudo isso, você ter um uniforme, você ter uma boa vestimenta, você ter uma boa postura, você ser educado, você ser profissional, você não usar abreviatura no WhatsApp, você escrever da forma adequada, você se comunicar de forma clara para o seu cliente. Então, às vezes não basta você fazer tudo isso e chegar para o seu cliente e falar assim, olha, eu cobro o valor do referencial, sendo que no valor agregado, no valor percebido, ele não consegue entender que você tem um serviço domiciliar. E às vezes fazer todos esses processos que eu citei para você é mais simples do que você imagina. É mais simples do que vocês imaginam. As pessoas endemoniam muito o fato de fazer uma identidade visual, contratar um designer, como que eu vou fazer um cartão, eu preciso ter a logo mais perfeita do mundo, eu preciso ter não sei o que, um papel timbrado vai ser muito caro fazer. Isso é mais simples do que se imagina. Dentro do curso do Fisioterapia Domiciliar Master, nós vamos ensinar os alunos a fazerem isso, a estruturar isso, a ter uma boa autoridade na internet, porque, de novo, se você tiver um serviço domiciliar, você pagar todos esses impostos, você seguir isso tudo da forma adequada, mas você não aparentar realmente ter um serviço como esse, você não vai conseguir. E aí que vem a grande reflexão. Quando o nosso conselho precificou da forma adequada, quando ele disse que os atendimentos domiciliares valem entre 140 a 160 reais, hoje é isso, tá? No referencial desse ano, se eu não me engano, é 141 reais a 163. A gente vai falar um pouquinho mais na aula de quarta-feira sobre isso, tá? Sobre o valor do referencial e como você pode chegar a cobrar esses valores, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula de quarta-feira, às 8h30. Já adicione um lembrete assim que acabar a aula de hoje. A gente vai soltar o lembrete da aula de amanhã. Você já adiciona o lembrete, não marca nenhum compromisso, esteja aqui amanhã, na quarta-feira com a gente para a gente entender sobre isso. O conselho pensou que você tem várias dessas situações iniciais e vários desses custos que você precisa levar em consideração, e por isso você precisa precificar da forma adequada. Você precisa ter um valor, porque o serviço domiciliar ele é diferente do serviço de clínica. Eu vou apresentar isso para vocês na aula de quarta-feira. E se vocês fizerem tudo isso e levarem em consideração que ainda vocês vão ter que comprar materiais para realizar o atendimento de vocês, nós vamos falar isso na aula de sexta-feira, que vocês precisam ter um meio de deslocação para você ir até a casa do seu cliente, isso tem custos, que você fica um período dentro do seu carro, do seu Uber, do seu ônibus, do seu metrô para chegar até a casa do cliente, você vai começar a perceber que se você não seguir isso da forma adequada, de novo, você vai se dar mal. E eu, como professor, não quero que você se dê mal. Eu já vi muitos profissionais que trabalham de forma autônoma, e olha que eu não estou há muitos anos no mercado, já tive a oportunidade dentro de mentorias, dentro de cursos que eu viajei pelo Brasil inteiro, eu já tive nas principais capitais e ainda vou visitar mais capitais ainda. Tenho contato pelas redes sociais com profissionais que atendem a domicílio de diversas cidades do Brasil, e a história se repete em todo lugar. Profissionais que trabalham de forma autônoma,
que não seguem nada da forma adequada, que não estão preparando a sua aposentadoria, que se ficarem doentes, que se quebrarem uma perna, que se baterem um carro, eles não têm mais o que fazer. Eles vão ficar dependentes de uma outra pessoa. Porque eles não têm direito eles não pagam impostos, eles não pagam uma previdência privada, eles não podem se aposentar, eles correm vários riscos, e que qualquer imprevisto como esse faz com que a vida dele acabe, porque ele acha que o que importa é hoje. E quantos de vocês, fisioterapeutas domiciliares, sabem que isso é verdade? Vocês não podem ficar doentes, que vocês não podem se machucar, que vocês pegaram Covid, como muitos de vocês pegaram, e ficaram 20, 30 dias sem receber, que não podem pensar em fazer uma cirurgia porque vão ter que ficar sem trabalhar. Então, de novo, isso são questões de escolhas, são questões de decisões, e nem sempre as decisões melhores vão ser as mais fáceis, mas que a longo prazo vão te trazer uma vida melhor. Nesse momento você paga um preço, amanhã você colhe os frutos. Tudo na vida é assim, tudo na vida é assim. Vai depender de qual é a decisão que você toma.